Graça e paz, queridos irmãos e amigos. É uma alegria, é um prazer grande estarmos celebrando a primeira semana profética litorânea. Nós somos a Igreja Batista Litorânea, radicadas aqui em Santos, e somos vinculados à Igreja Batista Carioca, que tem sede lá no Rio de Janeiro, no bairro chamado Meier. E estamos nessa celebração desde ontem, segunda-feira, e vamos até o domingo. Temos vários preletores. Ontem esteve falando o pastor Hamilton Lima, hoje vai estar falando o pastor Itiel Filho, e amanhã estarei eu falando, o pastor Marcelo Moraes estará falando, e em seguida eu estarei falando, e posteriormente a professora Lourdes Freitas, que também é bacharel em teologia, e ao domingo estará encerrando essa série profética aqui na nossa cidade, o irmão Juliano Delfino, que é um estudioso também da Palavra de Deus. Nossa igreja litorânea se reúne todas as quintas-feiras pelo Meet, às 20 e 30 horas. Nós começamos o nosso estudo bíblico, aliás, a quinta-feira inteira nesse horário é para o estudo da palavra. Estamos estudando o livro de Romanos, e se você quiser participar, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Queremos também convidar a você para o nosso ECO, Encontro de Comunhão e Orações, que se realiza todas as terças-feiras, agora no horário mais cedo, ou seja, às 19 horas. E aos domingos também nós temos as nossas celebrações e estamos assim atuando de forma híbrida. Ali na rua Oswaldo Cruz, do número 250, às 18 horas, ou pelo Meet também às 18 horas. Você é um convidado para estar nos acompanhando. Para essa semana profética idealizada pela nossa sede, foi cunhado a palavra crescer. Da palavra crescer foi cunhado um acróstico. O tema geral para o ano, assim como para essa semana profética, é crescendo em fé. E para a palavra crescer foi cunhado este acróstico. Da palavra crescer temos cuidar, restaurar, edificar, santificar, combater, envolver e ressignificar. Todos esses termos estarão sendo estudados à luz do crescimento de fé com todos esses preletores. E paralelamente está acontecendo também esta mesma semana profética ali na nossa sede no Rio de Janeiro, que você poderá também acompanhar também pelas redes sociais. Eu sou o Joel, como já disse, não lembro se disse, sou o Joel, sou um dos pastores também responsáveis pela igreja local, a Igreja Batista Litorânea. Vamos orar. Bendito eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti damos a honra, a glória, o poder, o domínio, porque só Tu és Deus, e fora do Senhor não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador. E neste momento que nós paramos para ouvir a Tua palavra, para sermos reedificados em fé, de maneira que pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para todos aqueles que vão proferir a Tua palavra, como também para aqueles que hão de ouvir a Tua palavra, que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. Fica com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. É o desejo do nosso coração, Senhor. Hoje estará falando, como lhes disse, o pastor Itiel Filho. Ouçamos a palavra de Deus através de seu servo, Deus. Olá, graça e paz, tudo bem? Que o nosso Deus esteja abençoando a sua vida, que o nosso Deus esteja iluminando o seu coração nesse ainda início de ano de 2022. Nós estamos hoje no segundo dia da Semana Profética. Estamos acompanhando a nossa Igreja Mãe, a Igreja Batista Carioca, que realiza essa série de sermões a cada ano. E o nosso tema dessa semana é crescer, é um acróstico, e nesse acróstico, cada dia da semana, nós temos uma ênfase, e a ênfase de hoje é restauração. E quando eu penso em restauração, não me vem outro texto bíblico à mente que não o texto de Ezequiel, capítulo 37. Na minha opinião, um dos mais poderosos textos proféticos da Bíblia, que traz uma lição muito, muito importante para mim. Na verdade, na minha caminhada cristã, na minha vida, tem sido um texto que tem balizado a minha esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras a respeito desse texto, a respeito da palavra de Deus. E para isso eu quero convidá-lo a orar primeiramente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo ano que está se iniciando, 2022. Que possamos, ó Deus, nesse ano, ver a Tua mão, possamos ouvir a Tua voz. E, sobretudo, Deus, possamos fazer a Tua vontade. Agora, Deus, nesse momento em que partilhamos a Tua palavra, queremos suplicar que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra a nossa mente, para que possamos compreender a Tua voz através da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, abençoa a cada irmão e a cada irmã que está junto conosco nessa caminhada, nesse período de semana profética. É no nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Muito bem. Talvez você saiba a história do povo de Israel. O povo de Israel é o chamado povo escolhido. A sua caminhada começa lá com Abraão, quando ele estava no meio de uma peregrinação pelo deserto, e nessa peregrinação ele tem um encontro com Deus, e Deus lhe diz claramente: eu farei de você uma grande nação. Eu estou escolhendo você para ser o meu representante na terra. Isso não significava que Abraão era melhor do que os outros peregrinos, não significava que Abraão era menos pecador. Deus escolheu. Aliás, se você tiver curiosidade, você vai ver que lá no livro de Deuteronômio a gente tem algo sobre isso. Esse povo
formado a partir de Abraão. Nós conhecemos a história, Jacó, Isaac, depois vem os juízes, depois vem os reis, Davi, o maior de todos os reis de Israel, Salomão. Esse povo, a partir da lei dada por Moisés, ele se caracteriza por cumprir os mandamentos no sentido de fazer a vontade de Deus, para que isso caracterizasse que era o povo de Deus. Eu costumo ensinar que os 10 mandamentos, de mandamentos tem muito poucos. Os 10 mandamentos, na verdade, eles são princípios de vida, princípios que vão demonstrar às pessoas ao redor que aquela pessoa pertence a Deus. Quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, não é apenas um mandamento. É uma marca que aquele povo terá. Quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, longe de ser apenas aquela coisa que a gente costuma ver por aí, né? Ai, meu Deus, não, não é isso. Não tomar o nome de Deus em vão é no sentido de, como você pode dizer que é meu povo e se comporta dessa forma? Como você pode dizer que é meu povo e você pratica tanta injustiça? Como você pode dizer que é o povo de Deus, do Deus vivo e todo-poderoso, e vive na prática do pecado? Essa era a grande questão. O problema é que, com o passar do tempo, o mero cumprir os mandamentos se tornou um fim em si mesmo. E a nação de Israel, então, ela achava que por cumprir determinados ritos religiosos, aquilo já era suficiente para ela ser povo de Deus. E várias vezes nós vamos ver os profetas todos que foram levantados, eles vinham com a mensagem basicamente a mesma. Vocês dizem que são meu povo, mas vocês se comportam como se não fossem. Vocês dizem que são meu povo, mas vocês não me adoram. Vocês dizem que são meu povo, mas vocês não me honram. Daí nós temos todos os profetas e temos, de uma maneira especial, o profeta Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas do exílio. Se vocês se lembram, o exílio babilônico, ele durou mais ou menos 70 anos. A gente sabe que talvez tenha sido mais ou menos do que isso mesmo, porque o número 70 na Bíblia, ele indica um número de perfeição. Então, quando nós falamos que durou 70 anos, na minha opinião, o que está dizendo, na verdade, durou o tempo suficiente para o povo aprender a lição. Às vezes, na nossa vida, nós passamos por alguns 70 anos. 7 anos. E é sobre isso. É sobre a lição aprendida pelo povo de Israel durante o exílio babilônico que eu gostaria de falar com você. Basicamente, o povo estava dividido, porque essa era a prática dos babilônios. Eles arrastavam para fora do país as lideranças, os chamados príncipes, os principais, os sacerdotes, as moças, levavam essas pessoas cativas para fora e no lugar, na terra, deixavam algumas pessoas e traziam outros de fora. Por que isso era feito? Porque essa prática acabava corrompendo a cultura e as pessoas acabavam perdendo a sua identidade como pátria, perdendo a sua identidade religiosa. Aliás, é desta época, do período babilônico, mais para frente, quando a gente tem lá o chamado período interbíblico, que nós vamos ver várias práticas sendo inseridas na religião judaica a partir da religião dos povos ao redor, dos povos semitas.
A gente costuma dizer que no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, existem várias influências da religião persa, o zoroastrismo, da religião babilônia. O povo de Israel escolheu andar longe de Deus. Deus permitiu que ele viesse a ser levado cativo. E no cativeiro, Deus então ensinou ao povo a importância e a necessidade da prática da verdadeira adoração. Porém, para isso, foi necessário aprender algumas lições. E uma delas está aqui no capítulo 37 de Ezequiel. Eu não sei você, eu não sei a sua experiência, eu não sei a sua caminhada, mas na minha experiência, eu já passei por momentos assim. Momentos em que, como o povo de Israel, eu disse, acabou. Não tem mais jeito, estou indo embora, estou desistindo. Aliás, deixe-me abrir um parêntese para você. Hoje pela manhã eu estava na praia e eu fiquei com muita vontade de gravar essa palavra para vocês da praia. E vou explicar por quê. Eu amo a praia, eu amo o barulho do mar, eu amo pisar na água e deixar a água molhar os meus pés, eu amo o sol queimando a minha pele. Eu amo levar o meu livro e ficar lá lendo. Mas durante um bom tempo da minha vida, eu me neguei a esse direito, eu me neguei a esse prazer de estar na praia. Porque, em razão de escolhas erradas que eu fiz, e eu vou dar o nome verdadeiro, em razão do pecado que eu cometi, eu entrei numa espiral descendente em que eu achava que a minha vida não tinha mais sentido. Eu sou pastor, eu sou funcionário público, eu sou advogado, eu sou escritor, eu sou um poeta, eu sou pai de 2 rapazes maravilhosos. Mas em razão do pecado e das consequências do pecado na minha vida, era como se eu tivesse morrido. Os meus ossos se secaram. A minha sepultura era definitiva. E aí eu parei de ir à praia, eu parei de pedalar, eu parei até mesmo de escrever, porque eu achava que não valia mais a pena. E então, cada vez que eu me encontro assim, eu lembro de Ezequiel 37. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos. Começa a palavra de Deus dizendo assim: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então o Senhor me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Gente, é uma pergunta retórica. O que Deus está querendo é desafiar Ezequiel a crer que é possível. E veja qual é a resposta de Ezequiel: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, está nas tuas mãos restaurar esses ossos. De igual modo, eu e você podemos repetir a resposta de Ezequiel. Deus está perguntando para você agora: é possível restaurar a sua vida? É possível restaurar essa situação que parece ser irremediável? Você deve responder assim como Ezequiel: Senhor, está nas suas mãos. Senhor, tu sabes. Mas veja,
Deus diz então ao profeta, olha, Ezequiel, profetiza a esses ossos. Diz a esses ossos que eles vivam novamente. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Poreis nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O povo de Israel estava numa situação tão terrível, que eles diziam assim, nós estamos enterrados. Abriram sepulturas, nos jogaram dentro e jogaram terra por cima. Nós morremos, nós não temos mais nenhuma possibilidade de viver. Essa era a resposta que Israel dava a essa mensagem. Talvez eu e você possamos experimentar a mesma coisa. Talvez eu e você, como eu já fiz, achamos que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você com toda franqueza, com toda sinceridade. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos vida. Podem vir as tristezas, podem vir as derrotas, mas jamais deixe de crer que é possível uma restauração. Olha só, versículo 10 do capítulo 37 de Ezequiel. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremos. Então me disse, filho do homem, esses homens são como a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tirarei a terra de Israel. Eu creio que o mesmo Deus que deu essa revelação a Ezequiel, que prometeu que iria restaurar o seu povo e lhe dar uma nova vida, eu creio que esse Deus ainda hoje opera entre nós. Eu creio que esse Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, eu quero restaurar a sua vida. Você não precisa continuar enterrado. Você não precisa continuar negando a sua alegria de viver. Você não precisa continuar na depressão. Você não precisa continuar nessa tristeza que não tem fim. Você pecou, mas o seu pecado foi lavado na cruz do Calvário. Você só precisa se arrepender e voltar para mim. E eu restaurarei a sua vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Aquele grande povo levado ao cativeiro, que achava que havia morrido de uma vez por todas, foi restaurado. Eu e você também podemos ser. Deus está profetizando hoje na sua vida uma palavra de restauração. E eu quero convidar você a crer que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele está de mãos estendidas, dizendo, vem aqui que eu quero restaurar a sua vida. Vem até mim, eu vou limpar a sua ferida, eu vou colocar em você um novo ânimo, eu vou te dar um sorriso novo. Que o Senhor Deus, o Deus
que ressuscitou ossos, também restaure a sua vida, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, eu quero agora, Deus, no nome de Jesus, profetizar restauração a quem quer que esteja ouvindo neste momento. Que a tua palavra, Deus, se cumpra. Que a tua palavra, Senhor, entre no coração e na mente e transforme, restaure, cure as feridas, limpe o pecado, promova arrependimento, promova, Deus, restauração pessoal, restauração interpessoal. Senhor Deus, assim como Ezequiel respondeu-te, agora, Pai, nós também te respondemos, Senhor, está nas tuas mãos a nossa restauração. Restaura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e continue conosco durante toda essa semana, na Semana Profética da Igreja Batista Litorânea.